pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez aqui no podcast Aba Talk. Hoje a gente está tão feliz de receber um cara importante pra caramba, rapaz. O negócio está subindo de nível aqui, com essa presença inusitada aqui. Mas, antes de apresentar essa pessoa que está aqui com a gente, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, compartilhar esse link com alguém, ativar as notificações. Quando você faz isso, você está dizendo para o YouTube que esse canal é relevante. E o nosso propósito aqui é abençoar pessoas, edificar pessoas. Então, se você está lembrando de um amigo enquanto a gente está conversando aqui, compartilha com ele, que isso faz toda a diferença. Bom, o cara que eu estou recebendo hoje aqui é pai do Israel, pai da Alissa, vô da Eila, marido da Kelly. Deixa eu ver aqui quantos livros eu já li desse cara. Já li um livro sobre devocional, um livretinho, pequenininho. Um livro sobre família, não como Flechas, não li esse ainda, mas li outro, como família. Já li também o livro Falando em Línguas, De Todo o Coração. Deixa eu ver qual foi o outro que eu já li. Até que Nada Mais Importe, esse é muito bom. E já li também aquele que você conta do acidente, o Agir Invisível de Deus. Esses são os que eu lembro. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar o convite. Vamos receber, gente, Luciano Subirá. É nóis. É nóis. Obrigadão, cara, por estar aqui. Amém. Alegria estar aqui e poder ter essa conversa contigo. Maravilha. Cara, você está falando sobre a graça de Deus. Já quantas cidades? Já fizemos 82 edições da conferência. Em algumas teve mais de uma edição, 70 e tantas cidades. Meu Deus. Você falou ontem mais de 600 mil pessoas alcançadas? Não, 69.957, para ser bem preciso nesse comecinho de já deu uma engrandecida aqui, você viu, né? Foi bem longe. Tomo posse. É isso aí. Cara, muito bom ter você aqui. Luciano, eu estava lembrando aqui de uma dúvida que muitas pessoas têm. Elas, assim como eu, né, no começo da jornada, você não consegue ter muita clareza do que Deus quer para você. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do início da tua jornada. Como foi que você foi discernindo a voz de Deus, que você foi discernindo a vontade de Deus para a tua vida? E o motivo dessa pergunta é ajudar as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente, que estão com aquela pergunta: Senhor, o que é que você quer para a minha vida? Ok, vamos lá. Quero aproveitar e encorajar quem quiser entrar no nível um pouquinho mais profundo do que a gente vai conversar aqui pelo tempo. Eu gravei e disponibilizei um curso chamado Identidade e Propósito. A gente fala muito sobre essa questão de como encontrar o propósito de Deus para a gente. E são muitas horas, né? Mas se eu fosse resumir isso, eu começaria pela dificuldade que você falou que todo mundo tem, principalmente no início da caminhada. Por quê? A Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, Deus não explica tudo de cara. É só a gente olhar como ele lida com Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te falo, enquanto você está indo, eu vou mostrando. Fala o começo, mas não fala o E à medida que a gente vai obedecendo etapas, ele revela outras. Então Deus diz, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela. Então ele deixa quase todo mundo, mas leva Ló junto. O curioso é que é só quando ele separa de Ló, já em Canaã, que Deus vai voltar a falar com ele. Né? Como eu leio isso? É como se Deus dissesse, você não obedeceu a orientação que eu já te dei, por que eu vou mostrar alguma coisa a mais? Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. No início, a direção pode ser genérica, Deus às vezes fala de um aspecto, não fala do resto, mas quando alguém me diz, não, Deus nunca mais me falou nada, eu normalmente começo a rever se o que ele falou você já obedeceu. Você tem que voltar para o início. Para o início. Né? Então, assim, acho que também, quando a gente fala da direção de Deus, se acontecer o que é mais extraordinário, não é comum, uma direção espetacular, é muito mais fácil. Mas a maioria das vezes a direção e a forma como o Espírito Santo usa para nos guiar, ela é simples. Né? Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Testificar é sinônimo de testemunhar. Então, a Bíblia fala que o Espírito testemunha no nosso Espírito. Eu chamo isso de um testemunho interior. À medida que a gente vai cultivando a sensibilidade no Espírito, às vezes é mais fácil
perceber essa liderança do que no começo, quando a gente não está muito habituado. Então, para mim, no início, era mais fácil entender quando Deus me dirigia alguma coisa que eu não queria do que quando era algo que eu queria. Porque quando era algo que eu queria muito, eu ficava naquela, será que não é só eu que estou querendo? Né? Mas, por exemplo, quando Deus começou a falar comigo sobre o Ministério de Ensino, não era comum a gente ter pessoas que se dedicavam ao ensino, a não ser um professor de escola bíblica dominical. Exatamente. Que a maioria das aulas eram chatas, eu achava. Eu gostava daquela revistinha, cara. Não, a revistinha até era legal, mas muitas vezes assim, a dinâmica de ensino, né, porque faltava gente, e não é nem reclamando. Tinha uns caras lá que eram os heróis, que estavam se doando, fazendo, mas a dinâmica não era empolgante para mim. E eu, na minha adolescência, depois que eu fui cheio do Espírito Santo, eu gostava do evangelista, né? Aquele que fazia cruzada, juntava multidões, operava milagres, do jeito de Filipe. E se eu pudesse ter escolhido, eu teria escolhido ser um evangelista. Aliás, o meu coração aqueceu com o chamado para o ministério, ouvindo uma missionária que trabalhava numa tribo indígena na Amazônia. E como foi a única proposta que ela apresentou, eu achei na época que Deus estava me chamando para ser missionário entre os índios. À medida que eu fui crescendo, eu fiquei surpreso quando o Espírito Santo falou comigo: eu nunca te chamei para ser missionário entre os índios. Eu aqueci seu coração para corresponder ao meu chamado quando você ouvia uma missionária que trabalhava entre os índios. Aquilo foi um choque, tipo assim, como não? Como que nunca foi isso? Porque eu fui levado de alguma forma a acreditar nisso, né? Então as pessoas às vezes precisam até ter cuidado quando falam assim, não, eu tenho convicção qual é o meu chamado. Porque às vezes a gente mistura aquela parcela do que Deus está falando com aquilo que é humano. Aí eu comecei a trabalhar como evangelizando nas ruas. Foi minha primeira experiência de serviço, foi do lado de fora da igreja. Eu tinha 15 anos de idade. Os adolescentes não podiam servir em nenhuma área da igreja, ligada aos cultos. Então, assim, a opção era trabalhar por lá de fora. Vamos para a rua. E eu comecei a gostar disso, né? E então, assim, na minha cabeça, a paixão que eu tinha por falar de Jesus, não, meu chamado era do evangelista. Então, quando Deus começou a falar comigo do ensino, não era uma coisa comum. Eu lembro que um tempo depois eu vi aparecer no cenário Valnice Milhomes com um ministério de ensino. Aí ela ia para televisão para ensinar. Mas antes disso a gente não tinha nada muito... Acho que foi uma das primeiras pessoas que ensinou a orar a palavra, né? Isso. Jejuar. Tinha uma palavra muito forte sobre isso. Me impactou muito com o ensino sobre jejum. Aliás, meu livro Novo Serviço sobre Jejum, fiz uma dedicatória para ela, homenageando o impacto do ministério dela. Mas a partir do momento que eu comecei a entender, ainda que vagamente, eu sempre focava, poxa, não importa se ninguém está fazendo, eu tenho que seguir a minha convicção. Então, alguns anos atrás, quando o Israel estava começando a se relacionar com a Priscila, um dia que Kelly abriu uma caixa de cartas da época, nós somos da época que o namoro era em carta, né? Já recebi muita carta. Para mostrar pros... Você mandava carta perfumada também? Não, perfumada eu acho que eu não mandava não, mas eu recebia daquela. Mas o ponto era o seguinte, quando minha esposa foi mostrar para os nossos filhos as cartas e começou a ler com eles, ela ficou impressionada, ela comentou comigo, ela falou, olha, desde solteiro você sabia exatamente para onde você estava indo. Né? É lógico que eu não entendia o tempo, algumas estações, os desdobramentos, mas dizia, olha, meu chamado é esse, eu vou escrever, eu vou fazer seminários, eu vou fazer conferências diferentes das outras. Era a convicção que eu tinha no coração. E eu fui perseguindo aquilo. E à medida que ia fazendo o que tinha, os outros detalhes, eles começaram a vir com o tempo, né? Então, o meu encorajamento sempre às pessoas é começar a usar aquela convicção que tem e sempre estar olhando a respeito disso. O livro de Tiago diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Então, tem hora que a gente até pode fazer planos no sentido de cogitar possibilidades, mas nunca diz. Tem muita gente que ele sai decidindo tudo o que quer e depois ele ora para Deus, me abençoa aí. Né? E eu imagino Deus olhando e dizendo, não é assim que funciona. É eu que digo para você o que é que você tem que fazer e você vai me ouvindo. Muito bom. Mas o plano personalizado, ao mesmo tempo que ele é empolgante, ele é desafiante. Né? Porque o tempo todo você tem que viver na dependência de Deus. Cara, eu ia te perguntar isso agora. Você foi falando mais ou menos assim, Deus vai te revelando coisas progressivamente, Deus vai compartilhando com você progressivamente. Por exemplo, usando Abraão como exemplo,
Deus falou tudo de bom que ia acontecer. E ele saiu da casa dele. Mas o processo foi muito difícil. Deus não falou, por exemplo, que ele iria pedir Isaac, né? Que foi o auge do relacionamento de Abraão com Deus. Qual é a dica, cara, assim, para você continuar ouvindo os próximos passos? O que você pode dizer para quem está ouvindo a gente assim? Bom, cara, fica nesse trilho aqui. É nesse lugar que você continua ouvindo a Deus sobre os próximos dias. eu creio que uma vida de oração ela é essencial. Porque às vezes a gente resume a oração só naquela primeira parte da declaração que Deus faz por meio de Jeremias. Invoca-me e te responderei. Aí eu peço, Deus atende. Eu peço, Deus atende. Mas o texto continua e Deus diz assim: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então a oração, ela também deveria ser parte de um ambiente de revelação, onde não é só eu que peço as coisas a Deus, Ele também me mostra. Esse me mostra, até pode acontecer de ter uma orientação espetacular. A maior parte da minha vida é uma convicção que ela começa a ser gerada no espírito. Às vezes, depois de ter uma convicção muito forte, eu começo a receber palavras proféticas. Aí eu entendo que essas palavras são uma confirmação. Mas eu sempre digo, ninguém é guiado ou dirigido por profecia. Eu não faço nada porque alguém me profetizou para fazer, a menos que aquilo venha com uma confirmação. Então, quando eu estava pastoreando no interior do Paraná, e Deus começou a gerar uma convicção que o meu lugar era Curitiba, onde eu estou até hoje, cara, depois que estava certo no meu coração, eu tinha conversado com a minha esposa, olha, eu sinto, inclusive, que nós temos que ir em tanto tempo. Aí eu comecei em todo lugar que eu ia receber palavras proféticas. As pessoas dizem, olha, Deus está te chamando para Curitiba. Você sabe que você tem no máximo tanto tempo para ir para a capital. Aí aquilo começa a te dar segurança. Agora, se alguém só viesse falar isso, eu nunca teria ido para Curitiba porque alguém falou. Até porque a profecia é subjetiva, né? Alguém pode ter até uma percepção correta e fazer uma aplicação errada. Sim. Mas quando ela se soma a essas convicções, são importantes. Mas, de repente, simplesmente, eu tinha dentro de mim, estava orando e vinha uma convicção, tem que escrever sobre tal assunto. Eu nunca fazia nada correndo, eu começava a orar mais. E aquela convicção ia crescendo, se fortalecendo. E às vezes eu sabia, pelo próprio testemunho interior, que Deus estava guiando e dirigindo aquilo. Agora, ao longo do caminho, a gente vai ter que aprender outra coisa. Não basta você ter a direção de Deus. O livro de Eclesiastes diz que o sábio entende o tempo e o modo. Então, assim, tem um timing, tem materiais, livros que eu comecei, ele me parou, não é a hora. Né? Tem muitas coisas que eu fiz e Deus falou comigo claramente, olha, você saiu na frente antes da hora. Tem a história de Paulo indo para um determinado lugar e ele é impedido pelo Espírito Santo e tem que retornar. Exatamente, a Ásia, que no final seria o grande palco do ministério de Paulo. Quer dizer, ele não estava errado quando ele começou a mirar a Ásia, ele tinha alguma certeza de que lá a coisa realmente ia acontecer de forma descomunal. E veio acontecer, mas não no início. O timing estava errado. E aí o Espírito Santo, né, literalmente a Bíblia diz que ele o impediu, depois ele tenta ir para outro lugar, o Senhor também o barrou. E é nesse momento que eu acredito que eles começam a orar e Paulo tem uma visão. Né? Passa um jovem macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí a coisa ficou clara. Bom, nesse momento é a Macedônia. Legal, muito bom. Cara, eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu estou vendo você se levantando nesses últimos anos de uma forma apologética mesmo. Você está defendendo o que você acredita que é o verdadeiro evangelho. E eu estou vendo você sendo muito pontual, assim, desfazendo os argumentos de falsas doutrinas, heresias, erros teológicos. Na nossa geração hoje, quais são, vamos dizer assim, as distorções de ensino que você está mais identificando hoje? Bom, eu não sei se a melhor forma de eu responder seria o que eu mais estou identificando, mas existem aquelas áreas que eu tenho sentido de Deus que eu devo concentrar força. Então, por exemplo, eu comecei o meu ministério, ainda que focando em ensino, com reuniões de avivamento. Era sempre a gente orar por cura, enchimento do Espírito Santo. Mesmo o ensino era levar o povo a entender como que eles podiam, né, romper em Deus, entrar num lugar mais profundo. E eu amava isso de paixão. Quando Deus começou a me chamar
para uma esfera de ensino mais doutrinária. Eu confesso que isso foi um pouco frustrante. Isso já aconteceu comigo. Eu dizia para Deus, poxa, eu queria ver o pau quebrar como era antes. Isso já aconteceu comigo. Mas há um tempo atrás, o Espírito Santo falou comigo, quais são as áreas que eu tenho te levado a concentrar esforço no ensino? Então, por exemplo, santidade é uma bandeira que a gente levanta há muito tempo, né? A casa de Zadok é um exemplo disso, né? Nasceu para chamar os líderes a uma vida de comprometimento e santidade. Mas, por exemplo, mensagens sobre amor por Jesus, que são meu livro de todo o coração, Até que Nada Mais Importe, a paixão por Ele, né? Recentemente, eu comecei, como um desdobramento da mensagem de santidade, falar mais a respeito da obra da graça como uma força capacitadora para a santidade. Mas quando você vai lá no livro de Joel, você percebe que o quê? Consagração, arrependimento, santificação, voltar ao Senhor de todo o coração e jejum, que é outra tônica que eu estou entrando agora. Todos eles são parte do caminho de preparação para um avivamento, né? Então, quando a gente fala de um avivamento numa dimensão muito maior, nós precisamos ajudar o povo a entender isso. Então, João Batista vem com a mensagem de arrependimento antes, né, de Deus poder botar fogo no cenário por meio do ministério de Jesus. Então, sempre é necessário uma preparação. A partir do momento que Deus me fez entender isso, que eu estava cooperando com o avivamento, não só com reuniões, aquilo realmente assim me trouxe uma convicção profunda da importância do que eu estava fazendo. Então, nesse sentido, eu creio que Deus tem me levado a mexer mais nessas questões, da importância de voltar a Ele de todo o coração, né, do processo de santificação. Então, em 2019 eu corri o Brasil com as conferências do impacto da santidade. Sim. Né? Agora, 2022, estou correndo o Brasil falando de graça transformadora. Mas os dois focam exatamente numa vida de obediência, numa vida de compromisso, numa vida de santidade, por entender o papel que isso tem na forma como nós vamos nos voltar ao Senhor. Entendi. Então, eu não diria que são porque a gente tem mais engano nessa área. Então, a forma como você está escrevendo e discipulando mesmo a igreja por onde você passa, é mais uma convicção do Espírito Santo do que uma resposta daquilo que você está vendo. Sim, eu não estou sendo reativo. Entendi. Né? Outro dia alguém me perguntou, cara, você está falando de graça por causa do que fulano falou, por causa do que Beltrano escreveu? Eu falei, não. Né? Tanto que, normalmente, quando eu estou ensinando, eu não gasto tempo atacando ninguém. Eu construo, aliás, eu acho que a melhor forma de você prevenir o que é errado é apresentar o que é certo. Né? E mesmo se em algum momento existe discordância, a gente também tem aprendido a diferença entre atacar ideias e atacar pessoas. Uma pessoa pode estar equivocada no ensino e isso não faz dela necessariamente alguém ruim. Né? Alguém que precisa de ajuste, sim, mas não necessariamente com uma motivação ruim. Hoje eu acordei que para enganar o povo de Deus. Tipo assim, que hoje é dia de maldade, o que eu posso? Não é bem assim que funciona. Mas algo que eu tenho percebido, eu sinto que uma chave mudou em 2018 na minha vida. Eu fiz um jejum debaixo de um chamado de Deus de 40 dias só na água. E ali algo mudou em relação a essa questão de entrar mais no apologético, numa dimensão de ensino que ela vem também com confrontação profética e com preparação. Né? E algo que eu sempre falo é que quem se dedica em jejuns prolongados, ele percebe assim que o coração blinda contra a ofensa. Você entra num lugar de calma. Eu sou um colérico, meu temperamento, barraqueiro por natureza. Mas toda vez que eu entro nesses jejuns maiores, nada e ninguém me irrita. É uma coisa assim inexplicável. No entanto, eu saio desses jejuns com uma indignação com a falsa doutrina. E aí eu entendo que é profético. Por quê? Aquele elemento humano, você não tem essa resposta de indignação. É um nível de mortificação. E aquilo que é carnal, normalmente não. Mas eu percebo que nos jejuns prolongados, eu já fiz 3 desses de 2018 para cá, eu sempre volto com uma santa indignação. É um fogo aceso dentro de mim. Né? No sentido de dizer, nós temos que passar a régua doutrinária. Agora, não é um problema atual. É um problema antigo. Né? Então, Judas... no capítulo único lá, verso 3, ele escreve: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de exortar vocês a batalhar pela fé
que de uma vez por todas foi dado aos santos. Sim. Ali ele não está falando de mera questão, lutar contra ateísmo ou algo apologético, mas ele dispara no verso 4 o seguinte: certos indivíduos se infiltraram no meio de vocês, estão transformando a graça de nosso Senhor em libertinagem. Então, o posicionamento de Judas é: nós não vamos aceitar isso. A graça nunca foi uma permissão para pecar, ela é um antídoto do pecado. Então, desde o início, um posicionamento firme e contrário deles bater o pé e dizer: nós vamos lutar por essa fé, uma fé onde a graça santifica, empodera, liberta o homem. Então, nesse sentido, a gente percebe que é antigo, e de tempos em tempos, as mesmas velhas heresias voltam com cara de revelação, porque normalmente a gente não acompanha a história. Né? Então, por exemplo, no segundo século, nós temos um camarada chamado Marcião que fez muita confusão doutrinária. Né? Talvez tenha sido assim, um dos que mais promoveu estragos. Cara, ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um, do Novo Testamento era outro. Ele só aceitava os escritos de Paulo, que dizia que só Paulo teve a revelação da graça. Mas, cara, eu ouço um monte de gente falando sobre graça hoje em dia, eu digo que são os marcionitas do tempo moderno. Né? Porque os caras não entenderam o velho, que parece até que do Velho para o Novo Testamento Deus se converteu. Antes ele era ruim, cruel, mandava matar todo mundo. Agora ele se arrependeu e tá, agora ele apareceu bom de amor. Antes ele julgava as pessoas, agora não. Agora ele descobriu o que é a graça. Então, quer dizer, essa mudança de Deus não é de hoje. Aí os camaradas estão anulando o ensino de Jesus, porque diz que Jesus estava debaixo da lei. Quer dizer, João 1,17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça por meio de Jesus. Agora, como que Jesus veio revelar a graça ensinando lei? Não faz o menor sentido o que eles tentam dizer. Sim. Aí os caras começam a dizer: não, o que vale é os escritos de Paulo. Então outro dia um falou para mim: não, eu não acho que o jejum é importante porque os apóstolos não falaram disso nas epístolas. Eu falei: desde quando os mandamentos de Nosso Senhor têm que ser revalidados pelos apóstolos? São eles que deram continuidade ao que ele falou. Não é ele que precisa dar permissão deles para validar o que foi dito. Então, assim, essas inversões são repetições das mesmas velhas heresias. Mas por que os caras estão ensinando isso? Porque Jesus falou de oração e jejum. E para eles oração e jejum é mérito. Eles enfiaram na cabeça que é religiosidade. Então os caras estão decidindo, primeiro eles decidem o que é que eles querem crer, aí depois eles tentam forçar a Bíblia a dizer o que eles resolveram crer, em vez de simplesmente pegar o que a Bíblia diz e dizer: não, é ela que diz o que é que nós vamos crer. Né? Só que o interessante é que ao longo da história essas distorções sempre se repetem. Isso é que nem a moda. Ela vai e vem, entendeu? Volta no estilo retrô. Muda a geração, daqui a pouco você aparece tipo de óculos, como fosse uma coisa nova, você vai ver as fotos de 50 anos atrás. Tava todo mundo usando lá. Cara, tem aquele termo da geração raiz e a geração Nutella, né? Uhum. Enquanto você fala, eu tô lembrando desse termo aí que virou um meme, virou um ditado popular agora. E eu tô vendo, assim, um ataque às disciplinas espirituais. Muito forte. Porque antes, eu me lembro da minha adolescência ouvindo sobre jejum, sobre oração leitura da palavra, você ser intencional na leitura da Bíblia, você ofertar, você dizimar, você ajudar as pessoas. Né? E hoje tá rolando um efeito reverso. Uns dias atrás a gente atendeu uma pessoa e essa pessoa acabou vindo para cá, para nossa igreja, porque o líder de adolescentes da filha falou para ela: não, você não precisa ficar lendo a Bíblia e orando. Você não precisa buscar Deus pelo mérito, não existe isso. E a mãe falou: te ensinaram isso, então vamos sair daqui. Por que você acha que esse ataque às disciplinas espirituais está tão forte nessa geração? Nós temos duas coisas acontecendo em paralelo. Quando você olha no mundo, tudo aquilo que é sólido em termos de valores está sendo relativizado e está virando líquido. E nós temos muitos ensinadores hoje que estão mais moldados à mentalidade mundana do que divina. Então, eles estão fazendo a mesma coisa dentro da igreja. Né? A ideia hoje é causar, você tem que causar, você tem que fazer acontecer. Então, assim, são declarações que alguns fazem para chamar a atenção, que elas são, se você analisar friamente, elas beiram a estupidez ou algo pior. Mas começaram a se tornar também uma espécie de justificativa, porque muitas dessas pessoas não querem viver essa vida em Deus. Então, quando encontram o ensino em nome da graça de que não precisa, para aquela turma,
para quem, né, o coração deixou de queimar, isso se transforma em libertador, porque tira o peso, tira a cobrança de você não estar à altura, né? Agora, a pergunta a ser feita é: o que é que a Bíblia diz sobre essas coisas? Porque assim, se a gente vai avaliar a história, em 2000 anos de história, os santos homens e mulheres de Deus, piedosos, que marcaram a geração, que fizeram diferença, todo mundo praticava as disciplinas espirituais, né? Quando você olha para Jesus, Jesus tinha uma vida de oração impressionante, né? Jejuava. Aí os caras vêm com a conversa: não, Jesus estava debaixo da lei, né? Eu olho para eles e digo: gente, isso tem que ser assim, é uma violência hermenêutica muito grande. Por quê? Quando eu e você vamos falar a respeito de Jesus, ele se posiciona contra a lei de Moisés, dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, né? O tempo todo ele está ensinando diferente. Ele não vem ensinar o judeu debaixo da lei, da velha aliança, a ser um bom judeu de acordo com aquilo. Ele veio trazer uma proposta nova e diz para os apóstolos: façam discípulos das nações, ensinem eles, né, a obedecer o que eu vos tenho mandado. Toda a linha de pensamento é justamente o contrário. Jesus é o reformador. Moisés tinha dito: Deus há de levantar um profeta semelhante a mim. A ele vocês vão ouvir, né? Porque semelhante a mim, ninguém em todo o Antigo Testamento é igual a Moisés. Só ele foi profeta legislador. Sim. Mas ele está dizendo que Deus ia levantar outro legislador, né? Então o que nós temos quando nós deixamos a lei e entramos na graça não é uma cessação de lei, é uma mudança de lei. Sim. Hebreus 7,12 diz: onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Por isso que Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Então tem mandamento. Paulo diz em 1 Coríntios 9,21: não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Só que os caras, em nome da graça, estão relativizando a obediência. Entendeu? Porque eles dizem assim: não, o fim da lei é Cristo. Então na cabeça deles é o fim de todo e qualquer tipo de lei. E se não tem lei, não tem obediência. Então a obediência está sendo relativizada, as disciplinas espirituais estão sendo tratadas como se fosse religiosidade, né? Agora, Jesus lidou com gente religiosa, sim. Os fariseus eram muito religiosos. Mas aí na hora de ensinar os discípulos dele, ele diz assim: não orem como orem os hipócritas. Não deixe de orar. Mas não deixe de orar, ele não falou contra a oração. Exatamente. Ele só falou: não haja religiosamente como eles. Aí diz: não dê esmola como eles fazem, mas é para dar. Ele diz: não jejuem como os hipócritas, mas é para jejuar. Então, eles simplesmente estão jogando a criança junto com a água suja da banheira. Depois do banho, decidiram jogar fora tudo, né? Agora, eu acredito que existe algo de muito conveniente para quem está abraçando a doutrina e querendo ensinar, né? Salvo raríssimas exceções, normalmente a vida da pessoa já não reflete aquela paixão por meio das disciplinas, então ela entende que ela está sendo liberta de um peso e de uma cobrança. Legal. Cara, eu tenho duas perguntas para te fazer no finalzinho aqui do nosso tempo. Uma delas é sobre o teu ensino sobre jejum. Se eu tiver escapado, se você já falou disso e eu não percebi, você me perdoa, mas eu não vi você citando ainda aquele episódio dos discípulos tentando expulsar um demônio. E aí Jesus vem, resolve a parada, expulsa aquele demônio. E eles perguntam: por que esse demônio não saiu quando a gente ordenou e saiu quando você ordenou? E Jesus fala sobre o jejum. Ele diz que existem castas de demônios que só podem sair por causa de uma vida de jejum e de oração. Você chegou a falar sobre isso no seu livro ou não? Eu falo pouco sobre isso porque essa declaração, especialmente aquela que fala de jejum, ela está rotulada no que eles classificam manuscritos inferiores e não superiores, ou seja, ela não se encontra na maior parte da maioria dos manuscritos antigos. Sim. Então, às vezes, quando o assunto é doutrina, a gente evita construir muita coisa em cima de declarações como essa. Mas, se você pensar o todo da Escritura, quando Daniel está jejuando aquelas 3 semanas, o anjo Gabriel aparece e fala de uma dimensão de batalha, um bloqueio que pôde ser furado por causa da oração e do jejum. Quando Jesus vai enfrentar Satanás no deserto, jejum. A Bíblia diz que o Espírito o guiou para ser tentado pelo diabo. Sim. O texto não diz que a direção do Espírito Santo vai jejuar. Não, você vai enfrentar o inimigo. Porque enfrentar jejuou. Então, o jejum nesse contexto de batalha, na Bíblia, é indiscutível. Mas, particularmente, a prática, acredito que ela reforça isso. Todo mundo que tem um ministério de libertação sabe a diferença de jejuar e não jejuar. Sim.
Na prática, isso... Só que eu acho que nós começamos a entender errado. As pessoas acham que o jejum dá autoridade. E aí, nisso, eu já não concordo. Entendi. Porque a autoridade é o nome de Jesus. Sim. Mas, pastor, qual o impacto do jejum? É que o jejum te faz mais consciente da autoridade que você já tem. Sim. Ele não necessariamente aumenta a autoridade, mas te faz consciente da autoridade. Jesus também, no mesmo episódio, quando os discípulos dizem, por que não pudemos expulsá-lo? Ele disse, foi por causa da incredulidade. Então, eu já vi gente perguntando, mas peraí, o problema é a incredulidade, a falta de fé ou é a falta de jejum? Então, provavelmente o jejum traria a fé necessária. E eu acredito piamente nisso, porque a fé, ela é do espírito, ela é do coração. E o jejum, ele tanto tem o poder de mortificar a carne, como de afligir a alma, né? Então, é como se ele removesse um entulho, né, que está sobre o espírito, no sentido de ajudar o próprio coração e a fé a despertar. Então, as experiências que eu tenho tido com o jejum é que assim, o nível de convicção para as promessas de Deus, para aquilo que Deus está gerando, é impressionante o como a fé acaba sendo afetada e liberada. Então, eu acredito que tanto no sentido de despertar a consciência da autoridade, como de despertar a fé, ele é uma ferramenta extraordinária na hora da libertação. Legal, muito bom. Última pergunta, tá? Eu já tive momentos assim, tô lembrando aqui, momentos com você, já tive com você em algumas conferências com pastores, algumas vezes você esteve na escola Abba Pai, e eu lembro de uma das escolas que quando você terminou de pregar sobre a presença de Deus, sobre amá-lo de todo o coração, eu estava jogado no chão, agarrado nas suas pernas, chorando muito, um desespero pela presença de Deus. E eu confesso para você, Luciano, que eu tenho sentido saudades assim desses momentos, sabe? Não momentos emocionais, mas é aquele momento que você entende que Deus está ali, cara, e acabou assim, acabou o nosso discurso, ele chegou. Ontem eu vi um vídeo da Nívia Soares, ela chorando muito, falando num podcast, e ela falou assim, eu passei um momento de luto, achei interessante ela falar isso, quando aquele mover fantástico que aconteceu em Belo Horizonte se foi, e eu fiquei perguntando, cadê Jesus, cadê? Eu fiquei em luto por aquilo, eu queria muito aquilo de volta. Eu achei muito interessante porque eu me identifico bastante com esse sentimento. Eu estou organizando a escola agora, daqui 2 semanas, né? E enquanto eu estou procurando pessoas que vão cooperar, que eu vou convidar para estar lá, eu estou sentindo essa ausência de pessoas que carregam a presença de Deus, sabe? E eu queria te perguntar isso. Você sente essa ausência hoje? A nossa nação, ela deixou de perceber a presença de Deus, ou ela deixou de tentar promover um ambiente onde Deus se revela, ou a gente está passando por uma estação de maturidade? Eu acho que seria... O que você identifica? Eu diria que um pouco de tudo. Nós temos estações de visitação que acabam sendo diferenciadas. Por outro lado, às vezes a gente acha que é Deus que decide sozinho, e às vezes também essa visitação é uma resposta a um posicionamento de busca. Então, por exemplo, as maiores igrejas do mundo, durante muito tempo, e ainda hoje, né, estavam na Coreia. Quando você olha o pano de fundo, cara, não tinha ninguém na Terra orando e jejuando como os coreanos. E eles construíram algo. Mas de uma geração para outra, a oração e o jejum começou a ser descredibilizado. Exatamente. E a prática começou a diminuir. E as igrejas da Coreia estão minguando. As maiores do mundo ainda estão lá, mas estão minguando. Não são o que foram no passado. Então, muitas vezes, a gente não para pensar em causa e consequência. Né? Então, vivemos um tempo de visitação, ok, mas houve muita gente pagando o preço de oração, de intercessão, de choro, de busca, de clamor. E aí a gente começa a colher o que foi plantado e para de plantar. Quando você para de plantar, vai parar de colher. Então, isso é um aspecto. O outro, eu acho que algumas pessoas, elas simplesmente, elas vão na onda. Se tiver
rompendo, nós vamos aproveitar, se não está, eles adaptam. Né? Nem sempre carrega aquela paixão no sentido de dizer, cara, nós vamos gerar. E tem uma frase que eu vi muitos anos atrás que mexe comigo, eu acho que a frase era de Stephen Olford. Ele diz, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para deixar de viver um avivamento pessoal. Uau. Né? Então, assim, tem aquelas pessoas que enquanto estão esperando o negócio ferver para todo mundo, eles decidiram entrar num lugar pessoal de dizer, cara, eu quero desfrutar isso em Deus. E tem muita gente hoje em dia que não tem essa coisa. Para ele assim, eu vou no culto domingo, eu vou cantar o louvor, se eu chegar atrasado não tem problema, eu dou meu feto, eu sou uma boa palavra, eu sou um bom crente. E não é que ele está esculhambado, mas ele está acomodado com algo menor do que aquilo que Deus tem. Mas eu também acredito que a gente tem vivido uma fase que é desafiadora. Por um lado, importante para a igreja, que ajuda a igreja a crescer, mas por outro, desafiadora. Que é o quê? É o momento que nós estamos vivendo de atualizações. Eu creio que as atualizações são importantes, são necessárias. Eu vi outro dia um exemplo de um amigo, o pastor Marquinhos, lá do Acre, ele fala bastante sobre atualização, porque ele viveu isso. Mas eu achei interessante, eu estava bebendo água, ele falou, você já reparou que a água mineral tem prazo de validade? Eu falei, não. Ele falou, olha aí a garrafa. Do envasamento a validade de 6 meses. Eu falei para ele, e água vence? Ele falou, pois é, o que vence não é água, é a embalagem. Né? Então, quando a gente fala de atualização, a gente precisa sempre pensar mais na estética do que na genética. Então, eu me lembro quando garoto, poxa, a gente tinha nas igrejas, ficava discutindo se bateria era de Deus ou do diabo. Né? Então, sempre que vai haver mudanças, existe resistência, né? E a gente precisa, cara, eu lembro que para eu pregar de calça jeans, camisa para fora, era um problema, né? Porque assim, feria todo o padrão, todo o sistema. Só que hoje, quase 40 anos depois, eu continuo pregando de jeans com a camisa para fora do mesmo jeito. O que era inovação na época, hoje virou conservadorismo. Né? E, honestamente, eu não consigo botar uma calça rasgada. E não estou atacando quem põe, cara, não consigo. Né? Eu tenho uma que eu uso de vez em quando, que ela tem um branquinho, mas não aparece o buraco. Mas, assim, cada geração tem dificuldade com mudanças porque a gente se habitua. Então, eu acho que é necessário que haja atualização. Então, assim, teve uma época que a gente ainda usava o prédio é a casa de Deus. Não é. Né? Então, assim, aí alguém me perguntou outro dia, por que igreja preta? Né? Eu falei, cara, no nosso caso, nós pensamos um auditório de olho no não crente. Nós queremos que ele chegue, né, e perceba que a diferença não é a cara religiosa, e sim o ambiente. Só que ao mesmo tempo que isso é importante e necessário, às vezes pode se tornar um substituto para a presença. Sim. Porque, cara, a igreja de hoje, diferente da do passado, tem mais dinheiro, tem recurso, tem tecnologia, tem... mais acesso ao conhecimento. Mais acesso ao conhecimento, e a gente consegue ter produções do nível Broadway, né? E muitas vezes a gente não percebe que a presença pode atrair gente de uma forma que nenhuma dessas outras coisas. Exatamente. Cara, João Batista estava no deserto e a multidão ia lá onde ele estava. Né? Então, assim, não estou falando contra a atualização. A gente tem procurado viver e aplicar essas coisas, mas assim, que no meio do processo a gente pode se perder, pode. E algo que enche meu coração de temor. A Bíblia diz que quando Roboão perdeu os escudos de ouro que havia no templo da época de Davi, ele substituiu por escudos de bronze. Para quem olha de longe, os dois são douradinhos, né? Você vai perceber de perto, mas de longe era aquela coisa de vamos manter as aparências. Então, assim, cara, a gente aprendeu com o tempo a manter a aparência do mover. Então, assim, vai ter cântico espontâneo mesmo se não tiver inspiração, vai ter aquele ambiente a preparar. Então, isso também acaba sendo muito perigoso, porque nós deixamos muito mecânico, enfaixado até o que deveria ser o mover. Também não acho, por exemplo, outro dia alguém estava conosco na igreja e falou, nossa, vocês têm cultos normais? Falei, todo domingo. Né? Até pela quantidade de cultos, os horários, a quantidade de pessoas e outra, o foco no não crente. Né? Porque nem toda reunião é egoísta você pensar só no crente. Sim. Então, Paulo, por exemplo, falar em línguas é bíblico, é indiscutível, mas Paulo disse, se o incrédulo entrar no meio de vocês e ver vocês falando em língua, vai achar que vocês estão loucos. Então, assim, nós perdemos o elo, o gancho com ele. E diz, mas se profetizar, então ele não está falando contra os dons, mas está falando sobre manifestações que façam sentido. Sim. Se vocês profetizarem e o segredo do coração dele for revelado,
ele vai se prostrar com o rosto em terra, vai reconhecer que Deus está no meio de vocês. Então, a gente precisa ajustar os... Porque às vezes, eu lembro de reuniões que a gente tinha, 1h30 de adoração, pau quebrando, todo mundo com o nariz remelento, chorando, era ótimo. Mas para quem? Para nós, os crentes. Porque o cara que entrou a primeira vez, que não entende nada daquilo, ele diz, um bando de gente doida, o tempo para ele não passa, ele não sabe cantar junto, ele não... Então, assim... A música fica repetindo várias vezes. Precisamos ter essas reuniões para os crentes, entrar no lugar profundo, sim. Mas fazer só isso, nós não vamos ser eficazes com o não crente. Agora, se a gente também tiver um modelo de reunião a vida inteira que é só para o não crente, os crentes não vão crescer e não vão entrar no lugar mais profundo. Então, só que assim, a igreja está cada vez com mais dificuldade de ter reuniões diferentes. Quando eu era criança, o culto de manhã, depois da escola dominical, era para o crente. O culto da noite era evangelístico. E a gente ia em 2 cultos. Mas hoje em dia ninguém tem tempo para ir em 2 cultos. Então, assim, a gente está dizendo para Deus, é melhor só se adequar ao nosso sistema, à nossa correria. E a coisa não vai acontecer assim. Então, nós vamos ter muitos desafios. Eu tenho medo quando as pessoas atacam a atualização. Mas eu tenho medo quando ninguém vê perigo na atualização. Né? Por quê? Se a gente não cuidar, nós trocamos, nós substituímos, nós começamos a ficar tão bom, tão profissional naquilo que a gente faz, que é quase como se a gente dissesse para Deus, não precisamos de você. Cara, toda vez que eu vou pregar, me dá um temor. Eu digo, Deus, eu sei a mensagem de cor. Eu não preciso de ajuda para lembrar, não preciso de ajuda para explicar. Mas se eu só falar, é um discurso. Exato. Então, assim, o meu temor, a sua presença tem que vir. É o Senhor que faz o coração das pessoas aquecer, é o Senhor que produz resposta. E a gente vê a diferença entre você pregar a mesma mensagem na dependência de Deus. Exatamente. E sem ela. Né? Sem ela pode ser trágico o resultado, com certeza. Beleza. Cara, quero te agradecer mais uma vez por ter conversado com a gente aqui. De vez em quando a gente se tromba lá no condomínio, que agora eu sou vizinho do Israel. Verdade. Né? E vizinho da sua neta, porque aí você tem que ir lá. e espero poder estar mais junto de você e continuar aprendendo. Queria que você olhasse aqui para essa câmera, a nossa querida Jade que está ali, e desse as suas considerações finais aí, cara. Deixa Deus te usar. Amém. Gente, já que foi tocado na questão do propósito, oração é uma chave, né? A Bíblia diz, vocês dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Tem uma fase da oração que a gente só fica dizendo, Senhor, eu quero viver a sua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha, né? E muitas vezes, enquanto estamos orando, a gente não vai necessariamente receber um direcionamento, mas o ato de sujeição à vontade de Deus vai nos ajudar a caminhar para lá. Segunda coisa, à medida que Deus vai nos gerando convicções e entendimento, a gente tem que andar na luz que tem e, à medida que somos fiéis nisso, Deus vai nos promover. E terceiro e último do que falamos aqui de mais importante, nunca negocie a presença. Né? Que nenhum de nós venha viver a vida cristã no piloto automático. Né? Mas que a gente sempre mantenha o coração cheio, né? Tanto de temor como de amor e paixão para com Deus, porque as duas coisas elas são igualmente importantes no relacionamento com Deus, né? Que você possa voar mais alto, mergulhar mais fundo e provar cada vez mais o que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Vou levar esse cara para o aeroporto agora. Temos poucos minutos para chegar lá. É verdade. Deus abençoe você. Não esquece de compartilhar esse link com alguém. Não esquece de curtir isso aqui. Quando você faz isso, você está jogando essa mensagem cada vez mais longe, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast.